pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Físico que Resolve, aquele espaço acolhedor no qual vocês têm oportunidade de ressignificar todo o significado de dor na vida de vocês, aquele espaço em que traz acolhimento para que vocês possam estar se transformando no percurso junto comigo. Eu sou Yasmin Alexandre, fisioterapeuta integrativa, atuo há quase 10 anos aqui na cidade de Nova Friburgo, com trabalho de reeducação em dor, de RPG, de reabilitação músculo-esquelética, de hidroterapia também. E me coloco sempre aqui à disposição de vocês, caso precisem da minha ajuda, tanto em sentido de tratamento como de orientação. Estou aqui para ajudá-los. Hoje eu tenho aqui comigo uma grande amiga, chamada Kátia Coimbra, uma terapeuta integrativa fantástica, e a gente vai trazer o assunto justamente do que são as terapias integrativas e como que elas podem estar nos auxiliando no processo de entender e de ressignificar tanto as nossas dores físicas quanto as nossas dores emocionais. Enquanto isso, daqui a pouco vou permitir que a Kátia se apresente. Vou estar passando para vocês quem são os nossos patrocinadores, aqueles que estão ali do outro lado da tela, apoiando esse projeto. Estúdio Realize é o estúdio aqui que eu estou gravando o podcast. É um ambiente totalmente estruturado e montado para auxiliar vocês a estar tirando um projeto do bolso, um projeto de estar passando conhecimento que você possa ter adquirido ao longo do tempo, tanto em forma de cursos, tanto em forma de podcast. Então, se vocês têm essa intenção, têm esse planejamento de vida e não sabem nem como fazer, vocês podem estar procurando o Estúdio Realize, que eles vão ter toda paciência e orientação para que vocês possam cumprir, né, esse projeto, vocês possam cumprir essa estratégia de vida que de repente vocês tenham, inclusive ensinando vocês também a como monetizar esse percurso. Hugo Dutra, consultoria financeira. Como eu comento em todos os episódios, acho que educação financeira é algo que deveria vir de base, que a gente deveria aprender desde sempre e, no entanto, não é tão presente. Então, para você de qualquer idade, do jovem à pessoa mais idosa, que não sabe como gerir, né, o seu dinheiro, as suas entradas, que não sabem como planejar a sua vida, que querem, de repente, adquirir uma casa, um carro, fazer uma viagem e não sabem como realizar isso, vocês podem estar procurando o Hugo. O Hugo, ele tem tanto consultorias em grupo, como também consultorias individuais, para estar ajudando vocês nesse projeto de ter mais saúde, né? Porque eu entendo que saúde também engloba a saúde financeira. Então, o Hugo também está disponível para vocês para estar auxiliando nesse projeto e nesse percurso. Mari Polônio. A Mari é uma maquiadora incrível, ela trabalha tanto com maquiagem quanto com cabelo no salão Conception Lounge. Se vocês não sabem no dia a dia como está se maquiando e tem essa vontade de estar realmente sempre pronta, e afirmando a sua autoestima, a Mari, ela tem cursos de automaquiagem, maquiagem express para aquele evento rápido do dia a dia que você precisa, né, tá entregue, né, reforçando a sua beleza original. Ela trabalha com maquiagens artísticas também, maquiagens de noiva. Então, se vocês estão precisando desse auxílio tanto para se autoajudar em casa, como também para os seus eventos sociais, vocês podem estar procurando a Mari no salão, que ela vai ter muita responsabilidade, muito prazer em estar ajudando vocês. Conexão Academia e Clínica é a sua academia terapêutica. Todo mundo entende a conexão, né, quando vê a fachada, como somente um espaço que seja uma academia de musculação. No entanto, é um ambiente extremamente acolhedor e familiar, que você tem também a oportunidade de estar buscando auxílio no seu processo de cura, através de fisioterapia, pilates, yoga, meditação e até mesmo alguns tipos de luta. Então, é um ambiente familiar em que você é acolhido na sua busca, tanto interior quanto exterior, de melhora. Corbalog, importação e exportação.
É uma empresa com um projeto lindo de unir famílias, entendendo que os seus pets também são extensão da sua família. Então, para quem tem a intenção de morar fora do país, quem tem a intenção de transitar dentro mesmo do Brasil ou retornar ao Brasil com o seu pet, sabe o quanto que é burocrático e exigente toda a documentação para fazer isso. Então, a empresa ela é totalmente estruturada para te auxiliar nesse processo de documentação para que você tenha uma facilidade maior de se deslocar com o seu pet para onde quer que você vá. Então, se é a sua intenção, se é o seu planejamento, a Corbalog ela também está aqui para te ajudar, né, nesse percurso para que a sua família esteja sempre unida. Revele-se Business é um projeto de uma amiga querida chamada Cíntia Cunha. A Cíntia ela é uma mentora e consultora de nível nacional e internacional que tem como intenção trazer a sua marca de forma a demonstrar a excelência dela no mercado, a diferenciação da sua marca das outras que às vezes oferecem o mesmo tipo de serviço. Então, se você está buscando se diferenciar através da sua autoimagem, do seu empoderamento, do empoderamento daquilo que você transmite através do seu trabalho, você pode estar buscando a Cíntia, que através das suas fotos, através do entendimento sobre os arquétipos, ela vai estar buscando realmente o significado daquilo que você quer transmitir, daquilo que você é, para que você possa estar transmitindo isso para o seu público com mais autenticidade e segurança também. Move Academia Personal Trainer. A Move é uma academia voltada para atendimento mais individualizado, no qual o personal ele atende de 3 a 4 pessoas por horário. E os seus treinos eles são feitos de forma individualizada, né, e especificamente para a sua necessidade. Então, se você está buscando esse tipo de acolhimento, se você sente dor, está passando por algum processo de reabilitação e precisa ter um trabalho de musculação mais focado na sua necessidade, ou se realmente você gosta de um atendimento mais personalizado, a Move é a academia que pode te oferecer isso com um atendimento e um trabalho de forma exemplar e com um preço extremamente justo que também cabe dentro do seu bolso. Kátia, mais uma vez, aliás, seja muito bem-vinda a esse espaço. Obrigada, Yasmin. Muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui, passando um pouco do que você é, passando um pouco do seu conhecimento, daquilo que você entrega todos os dias também no seu atendimento, para que as pessoas que estão nos assistindo ali do outro lado possam receber um pouquinho desse amor, um pouquinho desse entendimento, daquilo que elas são e de como que elas podem estar navegando na vida que muitas vezes é dolorosa, mas que a gente pode ressignificar de N maneiras isso, né? Sim. Fala um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória. Bom, Yasmin, obrigada pela oportunidade de estar aqui com você nesse espaço que eu acho que informação é a grande riqueza do momento, né? Se a gente souber destrinchar tudo que vem como informação para a gente de forma saudável, né? A palavra do ano passado, né, que Oxford definiu foi brain rot, ou seja, cérebro apodrecido, porque a gente está com excesso de informação, a gente não está sabendo filtrar, né? Então, ter acesso à informação como o seu programa traz, como o seu podcast traz, é muito importante porque as pessoas pensam na dor física como algo irreversível muitas vezes, né? E não conseguem olhar como um todo. Meu nome é Kátia Coimbra, eu trabalho com terapia integrativa, trabalho com mentoria. Hoje eu dei o nome da minha mentoria de vida autêntica, porque eu acho que se você perder a sua autenticidade, você não alcança o todo, né? Porque a gente fica tão na busca de vários caminhos que estão aparecendo, né? Nos dias de hoje, são tantas informações que a gente se perde da gente mesmo. Então, eu trabalho com palestras, escrevo livros também, que eu amo, que é uma forma de expressar aquilo que eu sinto, que eu vejo. E quando você fala de dor, Yasmin, é algo que eu trabalho
todos os dias da minha vida com meus pacientes. Eu sou formada em terapia integrativa, holística, fiz psicologia positiva também, mas o que me encanta na integrativa é que ela não olha a pessoa como um sintoma. A integrativa, ela olha a pessoa como um todo. Ele é um ser físico, emocional, mental e espiritual. Nada a ver com religião, cada um tem a sua. Mas a espiritualidade como um todo, como você se relaciona com, né? a sua fé, seja com a ela sua qual fé, seja ela qual seja. for, ela também traz, isso é comprovado cientificamente, né? Então, eu tenho uma referência que eu gosto muito de sempre consultar, que é a revista Nature, que é uma revista científica super respeitada no mundo inteiro. E já foram feitas várias comprovações que essa parte espiritual faz diferença, né? Já foi feito um teste, inclusive, com uma técnica que eu uso, que é o Reiki também. O Reiki foi aplicado em doenças, né, terminais. E as pessoas que receberam o Reiki, elas tiveram um tempo maior de qualidade de vida, mesmo em estado terminal, do que aquelas que não receberam. Então, existe já comprovadamente, né, que esse aspecto também faz diferença. E como você trabalha, né, com o integrativo, que eu acho importantíssimo, no meu trabalho me procuram normalmente quando os sintomas emocionais já estão no limite. Ninguém vai me procurar porque está feliz. Os físicos já afloraram além. Né? Como ninguém vai te procurar porque está super bem e quer fazer prevenção. Preventivo. Né? Então, quando as pessoas me procuram para uma terapia, ou eu também trabalho com a parte de tarô terapêutico, né? Então, não é o tarô divinatório, a gente não vai para lá fazer adivinhação, eu não sou... Cartomante. Não. Por sinal, admiro muito, acho ótimo, mas não é o meu trabalho. O meu trabalho, ele é baseado em Jung, né, que trabalha com a simbologia, com os arquétipos, para a gente poder ajudar as pessoas a se encontrarem e principalmente entender a raiz do que elas estão sentindo. Um mapa de direcionamento, né? Exatamente. E como algumas pessoas têm muita dificuldade de transmitir aquilo que estão sentindo, aquilo que está pensando, e às vezes é uma metodologia, não é sempre que atendimento é assim, mas o tarot terapêutico ele ajuda muito para quem tem dificuldade, inclusive, de se expressar, porque ali está tudo mostrado, né? Então não tem muito como fugir. Através de figuras, mas... Exatamente, simbologia, mas dali a gente vai destrinchando e a pessoa vai conseguindo se abrir mais. Se encontrar, voltando também no que a gente falou, você falou no início, o fato de a gente estar muito perdido da gente, vivendo muito para fora, não se identificando, não se olhando, permite também que a gente não consiga identificar o que a gente está sentindo e traduzir isso em palavras. Exatamente. Né? Fica só no nosso campo, mas a gente não consegue externar. E eu acho que faz parte da cura a gente conseguir dar nome para a gente poder identificar e ressignificar. E nomear tanto sentimentos quanto dores é um primeiro passo para a gente. É o que eu canso de falar lá no meu espaço terapêutico. Tem gente que já vem diagnosticado do TikTok. Eu adoro. Já chega lá, porque eu estou me autorregulando, porque eu estou fazendo... Aí eu fico, gente, pra que você veio? Você já tá sabendo tudo. E com o chat, tudo. então... Nem me fala. Mas eu acho ótimo, eu não acho ruim. As pessoas estão muito batendo de frente com o avanço. Eu acabei de chegar da Rio Innovation Week e eu passei 2 dias imersa lá nas palestras e tudo, porque o que mais me encanta no ser humano é a possibilidade dele se adaptar. Né? E você, como fisioterapeuta, você sabe que a gente tem que se adaptar o tempo todo. Com certeza. Né? Então, eu saí de lá muito renovada, porque eu já venho falando no meu Instagram, tem uns 2 meses, o que agora está sendo muito destacado pelos nossos conselhos, né? Tanto de psicologia quanto de terapia. A preocupação que as pessoas estão procurando, por exemplo, você citou o ChatGPT, para fins terapêuticos. Nas palestras, os desenvolvedores de IA generativa, eles descobriram que são 20% do uso para usos emocionais e terapêuticos. Então, a maior preocupação dos nossos conselhos é pelo seguinte, não tem problema. Você pode ir lá pesquisar, assim como você pode ir no Google e falar, estou com dor de cabeça, o que eu faço agora? Aquilo ali é a ponta do iceberg. É superficial demais. É superficial. E ali a gente está falando de algoritmo. Então, o algoritmo ele vai falar do todo.
Todo mundo que tem dor de cabeça normalmente toma um analgésico, mas ele não vê a pessoa como um indivíduo. É uma tendência, mas nós somos... Mas tem pessoas que não podem tomar analgésico, por Exato. exemplo. Né? Então, a gente tem todo um processo de anamnese, assim como você faz também, para as questões emocionais. Eu já tive pessoas de chegarem lá com dores musculares absurdas, de que eu já indiquei, já mandei para fisioterapia e tudo, mas que primeiro teve que sanar a dor emocional, carregar a família inteira nas costas, né? Emocionalmente. Isso acarreta estresse, acarreta tensão muscular. Então, nem sempre o que está no físico é causado pelo físico. Muitas vezes pode ser causado pelo emocional, pelo mental. Já foi provado, pessoas muito negativas, elas têm uma tendência a não enxergar soluções. Então, se você chega para a pessoa e fala, olha, você tem uma tendinite, como é o que você avalia, você tem uma tendinite. Mas o que você está fazendo de repetição? Se você já sabe que faz mal. Com certeza. Isso é emocional. E muitas das vezes eu pego pacientes, na maioria nesses casos idosos até, que se prendem tanto ao vínculo da dor, querem melhorar, buscam ajuda, mas se prendem ao vínculo da dor porque aquilo de alguma forma traz um ganho de atenção, cumpre uma carência emocional muito grande, mas isso está no inconsciente. Sim. Não tem clareza, né? Então, é óbvio, eu sou fisioterapeuta, trabalho com terapias integrativas, mas às vezes eu também preciso direcionar para outros profissionais, para trazerem outras abordagens junto, para me ajudar a trazer clareza para o processo. Sim. Né? Porque a partir do momento que ele entende que tem um processo compensatório no percurso da dor, é mais fácil ele virar a chave e permitir com que eu trabalhe através das soluções, né? Com certeza. Você quer ver uma coisa interessante, Yasmin? O ambiente faz toda a diferença. Sim. Para tudo, né? Você pega um idoso, por exemplo, que fica muito sozinho. Eu tenho alguns que você, inclusive, já me indicou, né? Que ficam... existe aí aqueles que ficam muito sozinhos, que têm dificuldade, muitas vezes não têm acesso à terapia, aí vai até lá no ChatGPT. Pode conversar. Mas o perigo é a orientação adequada. Porque hoje os nossos idosos, eles estão passando por uma situação que é o seguinte, a longevidade veio. Só que o que fazer com esse tempo que ninguém tinha antes? O tema do podcast da semana passada foi justamente esse. A gente tem uma estimativa até, se eu não me engano, 2050, de triplicar a quantidade. Só que não acompanhou a evolução, né, do entorno para se adaptar a esse idoso que ficou ocioso, que ficou esquecido pela família, porque assim como se você olhar na década de, sei lá, 50, as mulheres cuidavam dos idosos porque as mulheres ficavam em casa. Com a evolução do feminino, essas mulheres saíram para trabalhar. Então, não são mais as mulheres que ficam em casa cuidando dos idosos. A maioria agora fica sozinho. Ou então, se tem condição, colocam cuidadores. Então, tudo isso tem a ver com a ambiência. Eu tenho a oportunidade de atender pessoas fora do Brasil. Então, eu atendo gente da Irlanda, de Portugal, Estados Unidos. É impressionante como é diferente a depressão de uma pessoa de Londres, por exemplo, que passa frio muito mais tempo e tem sempre o tempo nublado, chuva, de uma pessoa do Brasil. Eu posso virar para essa pessoa e falar assim, gente, vai fazer um passeio. Ah, mas eu tô sem dinheiro. Vai caminhar. Acessibilidade. A acessibilidade a cenários, a ambiências mais saudáveis e propícias a trazer um pouco mais de bem-estar é muito maior do que um lugar de muita chuva, de mais névoa, de mais escuridão. Então, assim, tudo isso precisa ser considerado para você ver que não é uma coisa simples. Verdade. Né? Uma dor não é simples, porque você tem que entender de onde ela veio. Né? E ter a perspectiva do que você falou. Muitas vezes veio do físico, veio de uma lesão, veio de um desgaste, mas veio de um desgaste de vida. Não só do corpo, né? Veio de um acúmulo de vida, não só do acúmulo do corpo por não fazer, por exemplo, uma atividade física. Exatamente. E as coisas se unem nesse processo, né? Você quer ver uma coisa que eu acho interessante a gente falar, já que a gente falou de
de questão da longevidade, por exemplo, eu sou uma mulher de 40, eu rodando 10 anos, 53 anos. Com 53 anos, a gente tem várias questões físicas que são diferentes de uma pessoa de 20 e poucos anos, de 30 e poucos anos, de 40 e poucos anos, né? Tô na perimenopausa, tem várias questões de dor, hormonais, ok. Só que o que a gente vive hoje como sociedade? A gente não pode envelhecer. Então, tem todo esse processo de incentivo para que a gente esteja sempre bem pro outro. Bem pro outro, e não só pro mundo. É uma busca de não ter a idade que a gente tem. Então, é difícil você ver as pessoas falando, que bom que você está bem com 53. Você quer ver uma coisa que me incomoda? Nossa, mas você nem parece. Não, eu pareço, eu tenho 53 anos e tô ótima, mas não me fale que eu... Não, nem parece. Quando você falou 53, eu ia falar aqui, mas você tá ótima. Mas é isso, você tá ótima para 53. Mas eu não vou conseguir mais. Eu tava rindo com a minha cunhada semana passada, que a gente quer subir o Caledônio. Falei, cara, eu subi assim. Agora os 600 e poucos degraus... tem que ter um pouquinho mais de paciência. Eu não vou subir no mesmo ritmo. Se preparar um pouquinho antes, do que antes era automático, hoje você tem que ter um preparo. Mas você entende que uma pessoa que quer agir e quer ter como companhia pessoas de 20 e pouco que não vão ter a paciência, alguns pode até ter, mas a maioria não, quer subir correndo. Outro dia, eu e produção fomos subir com o pessoal da academia, cheguei esbaforida, falei, agora eu vou olhar a paisagem. O povo, vamos descer? Eu falei, peraí, gente, como assim? Eu mal subi, foi o Morro do Imperador, né? Pouco, não era nada de absurdo. Mas eu falei, cara, não dá. E vamos curtir, não precisa acelerar tanto. Mas tá tudo bem se eles quiserem acelerar, só que eu, com 53, tenho que ter consciência das minhas limitações. E quando eu não quero assumir a idade que eu tenho com as minhas limitações, eu vou me lesionar. Sim. Eu não vou me respeitar. Então, eu acho que essa falta de consciência corporal, mental, emocional, por isso que a gente fala do integrativo, né? E, inclusive espiritual, leva as pessoas a se machucarem, a se lesionarem, a se deprimirem, porque elas querem sempre não estar no lugar que poderia ser o delas, muito maravilhoso. Não assumir, na verdade, a sua identidade, o seu lugar para com você mesma, né? Eu não vou conseguir fazer a mesma coisa que você faz, Yasmin. Eu não vou dar conta. Apesar de eu brinco muito com a minha filha, que tem 30, que eu tenho o triplo da disposição dela. Eu nunca vi uma geração com tanto sono. A minha mãe tem muito mais disposição do que eu. Ela malha todos os dias da semana. E assim, no gás, ela pega mais peso. Ela regula a idade com você, então... tô nas 18 placas, tá? Aí, personal, o Wesley, ó, tô conseguindo aqui. Ele diz que é pra gente poder subir, sentar e levantar do sofá, né? Sem com muita apoiar, saúde. Com independência. Aí eu falei, pô, você tá achando que eu vou ter um tatame com 80? Porque o que ele me faz, assim, fazer todos os dias, eu falo pra ele, você quer que eu tenha um tatame com 80 anos? Pra levantar e É pra enxugar a perda. Porque a perda, ela vem ao longo da idade de forma... irreversível. Irreversível não, mas assim, automática. A gente não tem muito o que fazer. Então, quanto mais você trabalha, mais você freia essa perda, né? Perda de massa, de força. Então, quanto mais você trabalha, quanto mais você ganha agora, menos prejuízo você tem lá na frente. Eu já tive a oportunidade de fazer, né, fisioterapia com você, já tive a oportunidade de fazer algum treino de pilates com você. Sim. E uma coisa que eu queria muito ressaltar, Yasmin, para as pessoas não terem preconceito e nem deixarem chegar no limite para procurar. É igual quando a pessoa vem para mim, né, com uma situação assim bem grave, emocional. Eu atendo muita mulher, né? Então a maioria do meu público, 80% é mulher, é um público feminino. Então, com toda a honra aos meus homens que eu atendo, que são homens incríveis, que se dão assim esse espaço para fazer terapia, eu acho que a gente tem que valorizar também. Com certeza. Né? Então, as pessoas assim deixam chegar no limite, tanto da dor para procurar um fisioterapeuta, não fazem pilates porque é coisa de velho. Gente, não é. Não malha porque não gosta, mas a gente já não tá mais na idade de fazer o que gosta, assim, do que precisa ser feito, né? Eu tenho um problema degenerativo na coluna, eu já operei 2 vezes. E doutor Armando Lemos, ele fala sempre para mim, a sua sorte, eu não acho que é sorte, mas tudo bem, a sua sorte é que você
treina, você malha, você dança desde criança. Sim. E nunca parou. Então, com a minha doença degenerativa, eu operaria de 3 em 3 anos, 4 em 4 anos. A última já fez 10. Graças a Deus. Mas é uma disciplina, É. sabe, Yasmin? É uma disciplina, assim. É uma coisa, assim, que a gente não abre mão, assim, sabe? Treinar. Se precisar fazer fisioterapia, vai lá e faz fisioterapia. Não ficar procrastinando a sua própria saúde. A gente está na era da urgência. Tudo é muito urgente. E aí, muitas vezes a gente coloca a urgência do lado de fora, para as coisas que a gente precisa, para fazer ação, né, para as coisas que a gente precisa fazer no dia a dia. E a gente esquece de colocar essa urgência nas nossas próprias necessidades. Sim. E de vislumbrar o que será da gente daqui a 10, 20 anos. Como que a gente pode continuar cumprindo com calma o nosso planejamento de vida de forma saudável. Porque se a gente hoje não cuida da nossa casca, do nosso corpo, seja de forma mental, física, tendência é que tudo que a gente planeja e tá tentando colocar para fora e cumprir, isso tudo seja desgastado ao longo do tempo, porque a gente não vai ter energia, a gente não vai ter força, a gente não vai ter corpo, a gente não vai ter espaço mental para continuar criando, para continuar fazendo, né? Então, virar a chave da urgência externa para uma urgência interna faz também, acredito eu, que a gente consiga cumprir com as coisas que a gente quer e planeja concretizar na vida de uma forma mais tranquila, de uma forma mais plena. E você falou uma palavra muito importante, que é planejamento. Só que planejamento sem execução, ele não é nada. Procrastinação. Né? Porque todo começo do ano eu faço um manifest. O manifest é uma vivência que eu faço para a gente projetar como a gente vai viver nosso ano. E chega no meio do ano, esse ano eu não tive condição de fazer. Ano passado eu fiz em Brasília, mas esse ano eu não tive condição de fazer, né, por questões de trabalho mesmo. Eu gosto de fazer recalcular a rota. Por quê? Porque a gente faz muito. Eu nem sigo muito o calendário gregoriano, mas eu faço meu ano pessoal de uma forma diferente, né, mais energética, mas enfim. Respeitando o calendário que no final do ano as pessoas têm o hábito por conta do Réveillon, vai começar tudo de novo. Então, indo por esse pensamento, como é que você vai planejar o seu ano? Agora, não adianta planejar, eu achei maravilhoso que você botou aqui do Hugo, concordo com você, a educação financeira ela deveria vir de base, porque as finanças elas são uma influência muito, eu diria, um percentual enorme dos problemas entre casais, dos problemas de saúde, inclusive, pessoas que ficam com estresse absurdo. É um pilar nosso de estrutura de vida, né? E para tudo na vida a gente precisa se educar. A criança ela começa a ser educada desde novo. A gente se educa dentro da nossa escolha religiosa para entender o que aquela escolha diz e pode trazer para gente. Sim. Se a finança é um pilar também, por que a gente não precisa se educar dentro disso, né? Exatamente, mas é o que eu estou te falando, o planejamento sem ação não é nada. Então eu posso fazer o manifesto, o Hugo pode fazer uma consultoria, mas a pessoa tem que estar comprometida com aquilo que ela está fazendo. Então não adianta a pessoa ir fazer terapia, eu brinco muito com isso com eles, né? Principalmente nas relações abusivas, que geram muita dor física, enxaqueca, dores no corpo que não passam nunca. Porque as pessoas estão com dor física de abandono, dor de rejeição, e isso vai se instalando no corpo. A medicina chinesa fala muito sobre isso, né? Antes da dor se instalar no corpo físico, ela vem passando, né, pelo campo energético, pelo campo espiritual, pelo campo energético, pelo campo mental, emocional, aí ela vem para o corpo físico. Então, ela vai dando vários avisos que a gente não percebe, né? Então, assim, falando do planejamento e execução, se eu defino que eu vou ter uma vida saudável, mesmo que eu precise de ajuda do Hugo, minha, sua, da Cíntia, não importa a ajuda que você vai ter, mas você precisa ter comprometimento com aquilo que você vai fazer. Então, quando eu faço esse de recalcular a rota e eu peço os dados de quem fez o quê, cara, a gente dá muita risada junto, que a gente fala, gente, quando você falou que eram metas possíveis, eu achei que ler até o meio do ano 20 livros era possível. Eu falei, vocês se iludem.
Tem que ser realista. Ser realista. E eu dou ensinamentos básicos. Cara, se compromete a ler 5 páginas por dia. Quem não consegue ler 5 páginas por dia? Eu costumo fazer isso todo ano. E normalmente não compro metade das coisas. Você sabe qual é o percentual de abandono das metas? Deve ser. Os primeiros 40 dias, mais de 60% já abandonou as metas. Os primeiros 40 dias. Pois é. Esse ano eu tomei uma decisão. Eu tive uma meta para esse ano. Olha que maravilha. Uma. Que era uma meta gigante para mim. Ouviu o povo que eu cuido? Mas cumpriu? Estou cumprindo. Ai, que benção. A minha meta era ser uma casa melhor para minha morada, para minha vivência aqui na Terra. Então, todo dia eu exijo de mim fazer escolhas que me façam bem, respeitar os meus limites. Mas foi uma meta. E o fato de você escolher coisas realistas e plausíveis para sua realidade também faz com que você tenha gás para cumpri-las. Aqui, gata, mais uma meta bem globalzinha, vai. Perfeita. É. Perfeita, porque o primeiro passo é respeito. Né? Se você se respeita, você aprende a dizer não. Sim. Você aprende a cuidar da sua saúde, seja se alimentando, se exercitando, se estressando menos. Eu almocei domingo com uma grande amiga, Jaque Rocha, beijo, e ela fala lindamente de burnout, porque ela teve. E ela tá com uma outra síndrome agora, mas ela vai lançar o livro dela, depois eu conto. E ela fala muito disso. O pior não é o excesso de trabalho. É o que isso acarreta na sua vida. É com estresse? Esse trabalho te faz mal? Te rouba tempo da família, dos amigos, de uma vida saudável? Aí isso é um problema. Não te compensa do outro lado? Porque você trabalha muito, mas não recebe para isso? Exatamente. Então, isso é que tem que ser avaliado. Então, eu acho que a gente saiu desse tempo de urgência que você está falando, quem está com a consciência ativa. Sim. Né? A gente sai desse tempo de urgência para a gente se olhar e respeitar o que a gente quer. Eu sempre converso isso com a minha produção, que é meu parceiro de vida, e caiu na besteira de virar meu sócio depois que se aposentou, aí tá lascado, que faz tudo comigo. E a gente conversa muito sobre isso, assim. Cada um pode fazer o que quiser, contanto que honre aquilo que está escolhendo. Né? Não adianta eu falar, cara, eu quero ter uma vida saudável e comer fast food todo dia. Sim. Você não vai ter uma vida saudável. Então, ser coerente com aquilo que você quer para sua vida, cara, nem sempre meditar é para todo mundo. Eu ensino as pessoas que fazem terapia comigo que existem inúmeras maneiras de meditação. Caminhando, dançando, brincando com pet. Meditação nada mais é do que atenção plena. Se você tá com a atenção plena brincando com o seu pet, você tá meditando. Você tá desconectando das suas questões. Quer ver o momento que eu mais consigo fazer isso? Eu tenho uma conexão com a água muito grande. Tomando banho. Eu adoro, minha filha. Banho. Eu pareço até a Nazaré, aquele monte de coisa na cabeça assim, ó. Não tem um meme que é assim, que ela aparece com um monte de cálculo? Isso aí. Sou eu tomando banho. Parece que as caixinhas, você vai conseguindo organizar as caixinhas mentais e aí você consegue aquele momento de plenitude de estar ali, aproveitando, sentindo a água bater no seu corpo, entendeu? Se dando atenção. E é isso, né, Yasmin, assim, eu falo muito para as pessoas que eu cuido, que eu atendo, você não precisa, para ficar bem, seguir o que o outro faz. Você precisa seguir o que você consegue fazer e sempre com o objetivo de avançar um pouquinho. Porque senão as pessoas se acomodam também. Aí eu não consigo. Hoje eu fui pra academia toda crente que tava um sol lindo, que tava calor. Eu vou cedinho, 10:07. Pô, tava frio, tava 8 graus. Eu falei assim, gente, o que eu tô fazendo aqui na rua essa hora? Frio danado, eu podia estar dormindo. Aí vem a vozinha da consciência, mas é pra sua saúde, então vai treinar, não tem o que fazer. Isso. Ou você falou, né, das escolhas de, eu preciso ter um hábito saudável de alimentação, mas eu como fast food todos os dias. E tudo bem você comer fast food todo dia, se isso está alinhado com você, é o que você quer. Mas também não adianta quando o problema surgir lá na frente, você querer colocar a culpa em N pessoas, em N situações à sua volta. E nem no fast food.
E não se Porque ele não pula responsabilizar em cima de você, não. por aquilo. Ele não pula em cima de você vai lá buscar. Eu acho que uma coisa que falta muito nos processos dolorosos da vida é a gente se responsabilizar, pegar o nosso cajado, a nossa propriedade sobre a nossa vida e se responsabilizar pelos nossos processos. Sim. Porque muitas vezes a culpa é sempre do outro. O pai fez, a mãe fez, o ex-marido, o namorado, a amiga. Mas a gente não com tempo. Mas a gente não pensa no quanto a gente se permitiu estar naquele lugar. Exatamente. Né? Por que eu não fiquei... quando eu fiz psicologia positiva, eu tinha, assim, discussões, assim, com os outros psicólogos e tal. E eu falava que eu ia continuar sendo da área holística e integrativa, porque eu não consigo mais enxergar a pessoa como um sintoma ou como um problema. Foi abusado psicologicamente pelo pai. Tá. E o que você vai fazer com isso? Hoje a gente tem ferramentas para a gente superar essas coisas. Você não vai ficar com 50 anos falando porque meu pai não foi um bom pai. E você vai fazer o que com essa informação? Com essa dor? Porque é uma dor. E Yasmin, é impressionante. Essa dor, ela vai para o sistema seu de crença, ela vai para a finança, ela vai para os seus relacionamentos. Ela passa para as próximas gerações suas. Exatamente. Você transmite isso. Eu ontem estava assistindo, eu até denunciei a página do Instagram de uma pessoa que estava fazendo apologia à violência, à discriminação, e também tem um discurso muito contra o feminismo, como se o feminismo fosse contra o homem, que é uma ignorância, né? Eu amo muito o meu, por sinal, adoro, não abro mão. Obrigada por tudo que você faz por mim. O importante é a gente trazer, né, esse patamar de igualdade e de escolha, né? E eu denunciei porque, assim, homem que não anda armado, né? Aí vem os preconceitos todos falando, né? E a gente está num movimento contrário agora, para as pessoas distensionarem, para as pessoas relaxarem, sair da dualidade de tudo. Cara, você pode pensar o que você quiser, Yasmin. Eu vou te respeitar, o pensamento é seu. A gente pode conviver pensando coisas diferentes. E isso é tão lindo, eu aprendo todo dia com as pessoas que pensam diferente de mim. Né? Eu amo conversar, inclusive, com pessoas que pensam diferente de mim, porque eu aprendo mais. Que eu ia falar. Porque ter a pessoa concordando comigo o tempo todo chega a ser chato, né? Não tem o que acrescentar, né? Não, e não tem como te desafiar. Eu adoro desafios. Então, eu acho que você trazer esse olhar, né, para sua vida, no seu dia a dia, você vai começar a observar que muitas dores que você tem são acúmulos de coisas que você não resolve, né? Eu tô com uma dor no joelho. Tá, é físico? Pode ser uma patela, pode ser um menisco, pode ser o que for. A gente não tá dizendo que a lesão não tá ali. Não tá dizendo que ela não tá ali. Mas você cuidar dela como é necessário, será que você tá fazendo? Né? Tem várias questões, por exemplo, coluna. Eu faço Theta Healing. Theta Healing é uma técnica, né, de conexão com ondas Theta. Quando eu fiz o trabalho de Theta Healing para descobrir o porquê que eu tenho esse problema de coluna, é porque eu sou uma pessoa totalmente responsável, não da minha doença degenerativa, mas de carregar tudo para mim. Sim. Eu sou uma pessoa que, se deixar, eu não sei pedir ajuda. Você vê, eu sou uma terapeuta, eu ajudo todo mundo e eu não sabia pedir ajuda. Eu acho lindo que a maioria das pessoas que eu conheço, me colocam nesse processo, vejo que você também passa por isso, que trabalham em ajuda ao outro e desempenham um papel diferenciado, passaram a se especializar nisso, primeiro para se acolher, e se curar. Entender, se curar e poder... Eu não posso curar o outro se eu não me curar. Eu fiz a fisioterapia, um dos motivos é porque eu queria entender as minhas dores, porque eu tenho dor crônica. Eu comecei a trabalhar e a estudar sobre terapias integrativas. Para mim é muito difícil ficar no que eu não entendo, no campo que eu não tenho entendimento. Então, se você me falar algo que eu não conheço, eu vou buscar profundamente para aquilo vir para o meu entendimento e, a partir dali, eu poder desmembrar esses processos dentro de mim. Então, quando eu fui para a terapia integrativa, eu queria entender as minhas reações emocionais, os meus fatores limitantes, o que os meus traumas, porque todos nós trazemos na nossa bagagem
da nossa existência atual e às vezes até das outras gerações que foram passados pra gente, o quanto isso me limitava. Uhum. E aí eu fui desenvolvendo. Então eu acho muito bonito que a maioria das pessoas que eu vejo tocando, principalmente nesse campo integrativo, adentraram para um processo de autocuidado, de Sim. autocura. De ressignificação de gerações, Exato. né? De entender os processos e respeitar o processo. Você falou de imediatismo. Hoje, quando eu chego para a pessoa e falo, vamos aprofundar essa questão. A gente faz tudo isso hoje? Quantas sessões eu vou precisar? Falei, bom, a gente está aqui numa primeira sessão. Vamos ver como você responde ao processo. Porque as pessoas não querem passar pelo processo. Querem uma cura pronta. E não só cura. Tudo que você vai fazer na sua vida. Você não faz uma faculdade em 2 dias. Sim. E aqueles cursos que estão sendo vendidos hoje, né? Você sabe disso, que dentro do holístico, por exemplo, eu tenho problemas sérios com isso. Eu sou formada em aurículo, já fiz para shiatsu. É lá 1 ano de curso, é você testar, é você treinar. Agora vendem um final de semana. Sim. Cuidado com isso. Cursos de fisioterapia, que são, assim, cursos, técnicas que eu já vi pessoas gerarem lesões seríssimas. Claro. Na pessoa que estava atendendo. Massoterapia. De um final de semana. Porque, assim, não é criticando os cursos. Eu acho que está todo mundo aí com os cursos livres, fazendo um serviço maravilhoso, muitos deles. Sim. Mas a gente tem que entender que tem o próximo passo. Que tem que ter o aprofundamento. Questionar. Tem que questionar, tem que fazer anamnese. Você fala anamnese, parece palavrão hoje em dia. Ninguém nem sabe do que se trata. Quantas pessoas não querem fazer avaliação para fazer fisioterapia? Quanto mais para terapia. Não, para terapia então, minha filha. Quando eu faço a sessão de anamnese, as pessoas ficam assim, mas por que tem que... Porque eu tenho que saber de onde você vem, como você está hoje e para onde você quer ir. Senão eu não tenho como te orientar. É isso. Né? Não é adivinhação. Eu não vou falar assim, olha, todo mundo que tem uma relação abusiva é por isso, por isso, por isso. Não é. Você pode ter tido um pai violento, você pode ter tido uma mãe omissa, e você pode ter tido pais maravilhosos e ser um processo que está começando com você. Uhum. Então, hoje em dia, por isso que eu tenho uma tendência maior a Jung, não criticando tudo que Freud fez pela gente, né, em termos de psicologia, mas ele tem um olhar muito mais... Tudo é culpa do pai e mãe, né? Então... Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado também, porque tem os processos individuais e que começam com a gente também. Tem valor a nossa história, obviamente. Eu vou falar uma coisa bem rapidinha para você de um caso que eu peguei e que foi nítido disso que você está falando. Ela tinha uma dor de cabeça crônica, chegou ao ponto de neurologistas assim, acharem que tinha que ter intervenção cirúrgica, né? Não passava de jeito nenhum. Aí... o seu líder religioso mandou para mim. Chegou lá, eu comecei a fazer um trabalho, aí fiz um Theta Healing. Fui lá no fundo das questões. E eu mostrei para ela por A mais B que aquilo ali era uma doença, como tem o livro, depois eu posso deixá-la nos comentários para quem quiser ver. A doença como caminho. Para que serve essa doença que você tem? Essa doença, a dor que ela tinha, era o único caminho, tá? Para ela ser cuidada. Porque era ela que cuidava de todo mundo. Então, se ela abrisse mão daquela dor, ela ia ter que voltar a cuidar de todo mundo. Sim. Então, quando ela identificou isso, ela ficou 1 semana sem dor. É muito bonito, né? É lindo. Só que por que ela voltou a ter dor? Porque ela me ligou e falou, você mexeu em coisas que você não deveria. Agora as pessoas estão me criticando, porque eu estou dizendo não. Então, às vezes, a gente mexe em caixinhas que a pessoa tem que estar disposta a dar continuidade. Eu não posso obrigar ninguém a melhorar. Depois de 1 semana, ela voltou a dor. Ah, não tinha o físico? Tinha. De tanto você insistir, você sabe disso. As pessoas conseguem uma lesão de tanto insistir naquilo ali. Né? Sei fisicamente e sei das minhas vivências profissionais. Então, isso é muito bonito quando as pessoas entendem. Né? Eu falo muito no final das minhas palestras, ocupe seu lugar no mundo. Tem lugar para todo mundo. Eu acredito muito que a nossa vivência ela tem que ser com um propósito. E para mim, o maior propósito da gente estar aqui nesse mundo
é evoluir. Cada um à sua maneira, cada um no seu tempo, mas evoluir moralmente, espiritualmente, emocionalmente. E quando você se depara com esses percalços dolorosos, sejam eles quais forem no meio do caminho, e você consegue olhar para eles como uma ferramenta de evolução e não tão tendenciosamente como um problema a ser superado, eu acho que você já andou 1000 léguas. Com certeza. Com certeza. Né? Porque tudo que acontece à nossa volta tem um propósito. E tô aqui falando nada relacionado à religião, não é isso. Não. É um propósito de vida, né? As coisas que vêm no nosso caminho têm um propósito de nos ensinar algo. Se a gente tivesse olhar para o nosso redor. E aí os pesos vão caindo, eles vão saindo quando a gente tem esse olhar para a nossa jornada. Estou falando isso para vocês e falando para mim, porque muitas das vezes quando a situação está muito difícil, eu também me cego. E eu acho que todo mundo passa por esse processo. Normal. É normal, né? Mas a clareza, ela também tem que vir. E eu trabalho demais, isso é um dos meus pilares nas minhas mentorias. Você tem que ter clareza. E se você quiser desmistificar o propósito, é só você perguntar, você acorda todo dia para quê? Sim. Para quê? Qual o seu objetivo de acordar todo dia? Quando uma pessoa chega para mim, né, brincando um pouquinho com o Hugo, e fala assim para mim, não, eu trabalho porque eu tenho que pagar boleto. Eu falei, para de gerar boleto. Vai morar no mato, resolver o seu problema. Vai plantar, vai comer o que você plantar e tá tudo certo. Né? Mas não é bem assim. Sim. As coisas não são bem assim. Porque não é Você isso tem também que você quer. Não é isso que eu tô falando. Que se fosse o que você quisesse, mas tudo bem, dá pra você morar, dá pra você ser, né, tranquilo, bicho grilo, tá tranquilo. Tem gente que vive Vender muito sua arte pouco, na praia, como o pessoal como fala, o pessoal né? brinca, né? Vai vender sua arte na praia e tá tudo bem. Agora, não venha me dizer que você quer uma vida simples, se você não quer uma vida simples. Sim. Né? Então, eu acho que as escolhas são a base de tudo. Você escolhe ser saudável? Você escolhe ter uma vida emocional bacana? Quais são suas escolhas? Né? Eu não estou dizendo que isso é fácil não, tá, Yasmin? Sim. Não é fácil. Tem dias que eu acordo e falo assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Né? Aí eu lembro de tudo que eu já fiz, de tudo que eu ainda quero fazer, e falo, não é por isso, então tá bom. Pra onde eu tô indo? Para onde eu tô Pelo indo? menos eu tenho um foco, uma meta, uma direção, né? E é um prazer incrível, você deve sentir isso também, quando uma pessoa que vem, assim, né? Eu brinco que é com as cracas todas, aí a gente vai desmontando, vai descascando aquela cebola, e aí sai uma coisa tão linda que é a pessoa enxergar a sua própria essência. Na minha realidade, que na maioria das vezes os pacientes me procuram para fisioterapia, e não por causa do integrativo. Então, quando eu começo na avaliação a tentar tirar um pouquinho as cascas e explicar um pouco mais a fundo que aquela dor é muito mais do que uma lesão mostrada no exame, aquilo dá uma... Mas eu vim aqui tratar o meu joelho, eu vim aqui tratar a minha coluna. Por que eu tenho que olhar para isso tudo? Eu não quero olhar para isso tudo agora. E aí tá a escolha da pessoa, porque ao longo do percurso eu explico. Se você não olhar para isso agora, você vai ficar muito bem com o que eu tô fazendo. Mas daqui a 2, 3 meses, a probabilidade de você voltar para o mesmo padrão é muito grande. Mas, Yasmin, vamos combinar? Eu sei que isso é uma conversa muito profunda e que a gente não tem tempo para isso. Sim. Mas tem muitos idosos que procuram a fisioterapia e não querem se livrar dela, porque é o local de socializar, Sim. de conversar, de estar tendo uma atenção. Do toque. De toque, sabe? De ter ali aquela... Bom, essa pessoa está olhando só para mim agora. Então, a gente sabe que o buraco é muito mais baixo, a coisa é muito mais profunda. O toque, ele tem uma capacidade de liberação, né, de fazer aquele processo. Quantas vezes eu tive pacientes fazendo processos de catarse através do toque, e às vezes nem tivemos uma conversa profunda, mas somente através do toque. Quantas pessoas, até jovens, não são tocadas de forma inteira há tanto tempo? Sim. Porque é tudo muito superficial. Exatamente. Aí a gente volta. Eu brinco muito agora que eu tô fazendo IA versus IA. Inteligência artificial versus inteligência autêntica.
Maravilhoso, inclusive. Inclusive, hoje tem um episódio, hoje sai um episódio onde foi muito engraçado, porque eu pesquiso, né? O que tem mais perguntado, o que as pessoas têm mais perguntado. E aí, uma delas eu não aguentei. Aí eu tive que botar no episódio de hoje, que foi, posso trocar a minha terapeuta por você, chat? Aí eu falei, não, vou ter que falar sobre isso. Falei, poder pode, se vai ser bom, não sei. Tô doida pra saber a resposta do chat. Foi sensacional. Mas assim, e você sabe por que tem dado muito certo em termos de procura e as pessoas estão namorando, tá? Com o chat. É sério? É sério. Porque ele não fura, ele não te dá ghost, ele não te trata mal, porque você treina ele pra ser aquilo ali. Uau. Não, tem muita coisa acontecendo, mas o que eu achei mais legal, assim, dentro das pesquisas é porque 24 horas, amor, se você acordar 3 da manhã e quiser perguntar alguma coisa pro chat, ele tá lá, né? Eu não dou conta de responder o WhatsApp 3 da manhã. E olha que eu sou uma terapeuta, você me conhece, eu sou muito acessível. Sim. Né? Eu não tenho esse negócio. Ontem a gente estava conversando de uma médica, que a gente sabe, que para responder o WhatsApp tem lá o caminho. Você faz o Pix, você tem autorização para falar 3 mensagens. Ela está errada? Não, é um direito dela. Agora, são escolhas. Sim. Né? Eu dou esse espaço, óbvio, com muito respeito, né? As pessoas também têm que entender que não dá para ser todo dia, cara, tô sentindo um negócio que... Não, calma, espera a próxima sessão. Mas os pacientes que estão mais graves, que estão em surto, alguma coisa, eles estão todos marcados no meu WhatsApp, a qualquer hora do dia. Isso quebra essa postura profissional, no caso, quebra uma das primeiras coisas que eu aprendi na faculdade, que eu... A época que eu me formei foi a época da virada de chave na área da saúde para os atendimentos mais humanizados. Sim. E isso quebra muito, porque virou robotizado. Exatamente. Né? É, porque você não tem essa... Aí é que eu tô te falando, salve, salve. Minhas amigas que ficam tudo desesperadas, a gente vai perder nosso trabalho. Eu falei, deixa de ser besta. Não. A gente não vai perder nosso trabalho. Na verdade, muito pelo contrário, tá filtrando mais ainda. Sim. Quem valoriza a individualização, a personalização do seu atendimento, né? E não vamos ser contra as coisas, contra a inovação. Vamos agregar valor. Me ajuda muito na minha vida profissional. Também. Nossa, eu tenho umas 3 assistentes que trabalham para mim. Pois é. Virtuais. Mas eu testo elas o tempo todo. Outro dia eu pedi uma frase de Jung só pra zoar mesmo. Ela me deu uma de Freud. Nata mesmo, eu sou muito escorpiana. Aí ela me respondeu, eu falei assim, você tá de brincadeira comigo, né? Aí ela respondeu assim, você não ficou satisfeita com a resposta? Eu falei, claro que não, você me deu uma resposta de outro autor. E eu falei, me perdoe pelo equívoco. Vou prestar mais atenção. Eu falei, acho ótimo. Só que você entende, se você não tiver um mínimo de conhecimento e você entregar tudo ali, poxa, você vai ter ali respostas de fisioterapia maravilhosas. Mas será que aquilo ali serve para aquele paciente? Exatamente. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Foi o que a gente falou. Não tenho nada contra, mas vamos prestar atenção no que a gente está acessando, no que a gente está buscando. Eu tenho amigos médicos, né, e pacientes médicos também, e eles falam, quer me matar? É o povo que procura tudo no Google. Já chega que... Se bobear, faz assim, só assina a receita, por favor. Só assina a receita, por favor. Então não dá, não tem como. Eu peguei uma paciente fora que estava tomando um remédio para iniciar o sono, sendo que o problema dela era manter o sono. Então eu falei, você está jogando dinheiro fora. Eu falei, e outra coisa, sem receita, como é que você comprou? Ah, não, eu consegui. Eu falei, tá fazendo besteira, jogando dinheiro fora e fazendo mal. Porque não é para o seu caso. O seu caso é manter o sono. Né? Você está com dificuldade de manter o sono. Então você está tomando um remédio que é para estimular o início do sono. Tá. Agora você vê como é que é. Problema. Mas vai lá, põe lá no chat GPT o que eu tomo para dormir. Ele vai te dizer. Sim. Desse jeito. Kátia, queria que a gente explicasse, porque a gente falou muito de terapia integrativa, eu também venho falando ao longo dos outros programas a respeito disso. Palpavelmente, qual é a diferença da terapia integrativa para, por exemplo, uma psicanálise, uma terapia através de um psicólogo, né? Tradicional. Então, eu digo muito que é a atuação com esse paciente, né? Com esse cuidado.
Porque, por exemplo, numa psicanálise é uma pegada totalmente diferente, a pessoa não tem interferência, você vai ouvir mais o paciente do que interferir. Não é dar sua opinião, é interferir com questões como é o TCC, de uma psicologia de TCC, de terapia comportamental, é diferente. Então, eu respeito todas as técnicas, Yasmin, mas quando você tem a possibilidade de fazer um trabalho em conjunto, por exemplo, eu atendo uma pessoa, eu identifico que ela precisa para fisioterapia. Sim. Eu identifico que ela precisa de um psiquiatra. Ela está ali, para mim, na anamnese, me demonstrando, por exemplo, traços de esquizofrenia. A terapia não vai resolver. Tem um né? atendimento multidisciplinar. Você quer ver um nome que é muito usado, um transtorno agora que infelizmente tem sido banalizado? O TDAH. Né? Ele está sendo muito banalizado. As pessoas usam tudo como... Ah, não, porque eu tenho TDAH. Tá, mas se você tem, isso não é uma muleta. Isso é um transtorno que você precisa entender quais são as características que vão te ajudar, né? Que você pode resolver as características de quem tem TDAH. Eu atendo uma pessoa com... Uma não, né? Várias. Mas com TDAH, e a gente faz um trabalho junto com o psiquiatra, com o neurologista. Então, eu não trabalho sozinha. Ele já entendeu que tomar o remédio, só ir lá e tomar o remédio, para foco, por exemplo... Não adianta. Ele tem que ter todo esse trabalho de acompanhamento que eu faço com ele, por exemplo, do que funciona. Uma pessoa muito esquecida. Eu trabalho com ele ensinando a botar alarme, post-it. Estratégias que o remédio não vai trazer para ele. Sim. Então, a terapia integrativa, ela tem esse olhar mesmo do todo e da raiz das coisas. Né? Então, assim, não que a psicologia não seja boa. Tanto que tem gente que eu atendo e falo, olha, a terapia integrativa nesse momento não é para você. Você precisa de um processo um pouquinho, né, com todo... Eu tenho psicólogos que eu amo e que eu indico, né? E que também tá tudo bem. Tudo bem, às vezes, fazer até os dois, se for da possibilidade da pessoa. Sim, mas tem gente que não quer, aquilo que você mesmo disse, tem gente que não quer olhar o todo, Yasmin. Então, eu quero uma sessão onde eu vá lá falar mal do meu marido... E o psicólogo, no final, fala assim, olha, a gente na próxima sessão vai trabalhar um pouco mais essa questão. Na minha sessão, a pessoa vem falar, né, do marido, falar mal. Tá, e qual é a sua responsabilidade nisso? Não que a psicóloga não vá mostrar, mas ela talvez demore um pouco mais em algumas sessões, porque ela não pode, por regra, dependendo da linha de psicanálise, de psicologia, do que ela for seguir, tá? Ela não vai chegar nesse questionamento assim tão de cara, né? Então, eu posso chegar para essa pessoa e falar assim, tá bom, então por que você acha que isso é culpa do seu marido? Qual é a sua parcela? Qual é a sua responsabilidade nessa atitude? Por que você aceita isso? Acho essa troca muito valiosa. Para mim, como pessoa, a terapia no qual eu só sou ouvida e não me colocam para pensar a respeito, parece que eu tô sempre no limbo. A gente tem um amigo em comum que fala que a gente às vezes se coloca num ofurô de cocô. Que ele tá quentinho, tá fedendo, tudo bem, mas tá quentinho, tá confortável. Então, pra que eu vou mexer? Né? Então, esse limbo, né? Esse processo meio que de comodismo, às vezes tem pessoas que precisam ser estimuladas. E é o que eu tô te falando, volto a dizer, eu super respeito o trabalho de cada um. Sim. Mas a terapia integrativa, ela trabalha de uma forma mais global, ampla. Entende? Não vai ali tratar um trauma. Ela vai tratar o porquê que você chegou lá nesse trauma. A psicologia também vai tratar. A gente não pode ser... A gente tem aí Lacan, a gente tem trabalhos incríveis, né? Que levaram as pessoas a descobertas incríveis. Mas eu tô falando assim... divã, você fica num divã às vezes 10 anos para você falar assim, uau. E assim, a terapia... E tá tudo bem. A terapia integrativa também permite que você tenha outras ferramentas te auxiliando. O tempo todo. Isso acelera um pouco o processo, é o Theta Healing, né? É o Reiki. Sim. Né? Até as terapias xamânicas, que eu também trabalho, energéticas, de tirar a pessoa daquele desconforto que ela tá. Então, assim, o se olhar sabendo que não vai ter julgamento. Né? Então, eu não estou ali para julgar ninguém, eu não estou ali... Tanto que você tem uma limitação, tem horas que você anda um pouquinho, né? Eu falei uma coisa muito pesada para uma pessoa semana passada, que eu falei assim, sabe o que eu preciso te convidar?
a aceitar uma vida medíocre. A pessoa ficou arrasada. Hã? Você precisa aceitar uma vida medíocre. Você não quer sair da mediocridade. Eu não estou te acusando, eu estou te mostrando o cenário. Eu te dei o caminho X, Y, Z. Você não quer nenhum. Então, vamos assumir que você quer ficar onde você está. Você não é obrigada a sair do ponto A para o ponto B. Assume que você quer ficar no A. Aí, por que você acha que é medíocre? Falei, porque você me contratou há 2 anos... E há 2 anos você me diz que você sente dor, que você está triste, que você não está feliz. Se você chegasse aqui feliz da vida, eu era a última pessoa a te dizer que essa situação do ponto A é medíocre. Só falar e não fazer nada não vai tirar você então, de nenhuma condição. Eu não quero que você seja feliz. Não quero nada. Eu vou adorar que você seja feliz, porque eu sou uma pessoa que vibro com a felicidade do outro. Agora, eu querer não cabe a mim. Você tem que escolher. Não cabe a mim. E como terapeuta, eu não tenho direito de falar para a pessoa, vai lá e faz isso. A terapia integrativa, ela não fala isso. Mas eu convido a pensar, e se você fizesse isso e aquilo, qual caminho você escolhe? Então, essa provocação, ela é mais direta. Né? Então, faz a pessoa a olhar... com outros olhos e sair mais rápido também daquela zona de conforto desconfortável, né? Sim. Do vitimismo, vamos dizer assim. Sim. Mas não é duro você ouvir isso? Lógico. Você quer ser medíocre? Seja. Lógico. Tá tudo bem, uma escolha sua. A pessoa ficou pé da vida comigo. Lógico, mas assim... Passou 3 dias me respondendo. Você tem certeza que você disse isso pra mim? Eu falei, nossa, mas ecoou mesmo, né? Fez sentido, né? Fala, a carapuça serviu, assim... Ai, gente, não falei nada demais. Sério que incomodou? Eu não senti nada. Não senti nada. Então, é isso, sabe? E, assim, e eu gosto muito de que façam isso comigo também. Me mostrem o que eu tô fazendo, né? E quem faz muito isso comigo, apesar de eu fazer a terapia, quem faz muito isso comigo é meu parceiro de vida. Depois que eu falo, sinto, choro. Aí ele olha pra minha cara e fala assim, e vai fazer o que com isso? Aí eu, ai, que ranço. Dá mais 20 minutos pra eu chorar um pouquinho. E vai fazer o que com isso? Vai ficar aí nesse mesmo lugar, resmungando? Qual a atitude que você vai tomar? Eu acho maravilhoso, né? Virginiano eu indico. Vocês têm todo um tempero diferenciado. São 36 anos, né, Yasmin? Tem que ter alguma coisa diferenciada, né? Mas eu acho que... Posso te falar uma coisa que sempre me perguntam? Qual a receita para dar certo? Não tem. Porque cada ser é único. Como se você chegar e falar assim, qual é a receita para o meu ombro nunca mais doer? Não tem. Você vai encontrar as melhores formas de dar uma vida mais saudável para essa pessoa, mais confortável, sem dor. Mas dizer que tem uma fórmula certa para cada... Não tem. Eu acredito que tem uma fórmula para se viver bem cada situação da vida. E eu, de forma pessoal, tenho tentado revelar e descobrir que, para mim, a melhor forma é com autenticidade. Exatamente. E aí a vida flui a partir disso. Sim. E aí eu acho que quando 2 pessoas se encontram na autenticidade, você tem mais disposição, você tem mais clareza para vivenciar os desafios de viver a 2, que são 2 mundos completamente diferentes. E desafio sempre vai ter. Agora, qual é a sua disposição para resolver o desafio? Aí é que tá o pulo do gato. Ou o salto quântico, se você quiser que eu fale profissionalmente. Salto quântico é bom, mas é pulo do gato mesmo. É você entender qual é a sua disposição. O que você quer? Será que você quer muito? Né? Porque hoje a gente está vivendo o período das relações líquidas. Né? Eu tenho um problema, tchau, acabou, já tem outro, a fila anda. Né? Mas o seu relacionamento é uma fila? Será que é tão pouco assim? Né? Então, resolve, esgota as possibilidades. Não deu? Aí sim. E, antes de tudo, se reconstrói, se esvazia do que foi, para que tenha espaço para o novo, né? Por isso que eu digo, ocupe seu lugar no mundo. No mundo de relacionamento, financeiro, tudo na vida, você tem que ocupar o seu lugar. Quando eu falo de feminismo, eu ocupo o meu lugar. Eu aplaudo as outras mulheres, eu não entro em competição, porque não adianta eu falar sobre isso e não fazer. Né? Então, quando você me convidou, falou, poxa, Yasmin, é um novo projeto, que legal, tomara que dê super certo, você merece. Porque eu vibro com o bem-estar do outro. Então, isso é um propósito meu,
né? Então, assim, a gente tem que escolher o que a gente quer para a vida da gente também. É um estado, Sim. né? É um estado. Sim. É uma escolha e um estado. Sim. Kátia, eu queria muito te agradecer por essa troca. Ficaria horas aqui. Eu também. Eu também ficaria. Inclusive, eu acho que a gente pode marcar novas oportunidades, porque Sim. assunto não falta. Tem Sim. muito mais coisas que a gente pode estar abordando e contribuindo para a vida das pessoas que estão ali do outro lado nos assistindo, Sim. né? Espero que vocês que estão nos assistindo tenham recebido todas essas informações de coração aberto, com muito carinho, e que isso de alguma forma possa engrandecer a jornada de vocês, que ela possa ser menos dolorosa, mais clara, mais autêntica, tá? Então, mais uma vez, muito, muito obrigado. Queria que você deixasse seu contato para as pessoas que ressoou a sua fala no coração, tivessem acesso a você, ao seu trabalho. A Kátia, ela também posta no Instagram sempre, diariamente, coisas que engrandecem muito a nossa dinâmica de vida. Nas quartas-feiras tem a terapia IA, que é cômica, mas que traz muito sentido para as nossas buscas imediatistas e para entender que muitas das vezes a gente não precisa desse imediatismo, que isso não vai trazer tanta solução, né, essa urgência. Então, deixa seu contato. Tá bom. Hoje em dia, né, outro dia eu tava olhando meu bolinho de cartão lá, todo mundo quer saber o seu Instagram, né? Então, exatamente. Lá vocês têm acesso a outros canais, né? Mas no meu Instagram é Kátia Coimbra A, com K e com Y, tá? Meu pai fez isso comigo só para dificultar, né? Claro, com K e com Y, mas assim, Kátia Coimbra A. Lá vocês vão encontrar, assim, postagens relacionadas a desenvolvimento pessoal, esse lado das mulheres, do fortalecimento das mulheres, né? Ontem eu fiz uma postagem de filha e ressoou muito nas pessoas, porque eu quero muito que ela não tenha mais os problemas que eu tive, que minha mãe teve, nem que minha bisavó tiveram. Então, procurem lá, deem uma olhadinha que a gente compartilha, a gente fala, tá bom? Muito obrigado. Obrigada a você pela oportunidade. Espero que tenha tocado o coração das pessoas ocuparem o seu lugar com mais saúde. Essa é a intenção. Mais saúde em todos os âmbitos da vida. E gratidão a vocês também por estarem aqui assistindo a gente. Semana que vem a gente retorna com mais um programa cheio de vida, ensinando e mostrando novos caminhos de cura para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.